Fala, pastor! Olá, amigos do canal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora você vai estar, assistindo esse vídeo, mas estou aqui nesse dia para compartilhar um pouco com você sobre a Páscoa. Então, queria começar dizendo Feliz Páscoa. O que é Feliz Páscoa? O que é Páscoa para você? Você realmente entende o que é Páscoa? Páscoa para você é ovos de chocolate? Páscoa para você é comer aquele belo bacalhau? Páscoa para você é reunir a família em volta de uma mesa, repleta ali de alimentos de qualidade? O que é Páscoa para você? Infelizmente, nós temos visto uma distorção sobre o que significa a Páscoa. E eu quero compartilhar um texto com você que se encontra em 1 Coríntios capítulo 5, que eu entendo que é a única vez no Novo Testamento que se fala sobre a Páscoa, ou o termo Páscoa. E foi o apóstolo Paulo que diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato vocês são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Vou repetir, Paulo diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, ou outras versões diz imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com a maldade, a perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Interessante. Paulo diz que o nosso Cordeiro Pascal foi Cristo. Então nós precisamos entender o que isso significa. Por exemplo, nós, a Igreja do Senhor, você que é um cristão, que acredita em Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para poder te salvar, não há outro caminho a não ser através de Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se essa é a tua realidade como cristão, nós precisamos entender a Páscoa, senão nós estaremos desagradando o nosso Deus. Por exemplo, nós não vamos comemorar a Páscoa como os judeus. Nós não somos, ou não vivemos no tempo da lei. Lá em Êxodo 12 explica exatamente o que é a Páscoa. Deus falou para eles pegar, no 10º dia do primeiro mês, que para nós é o abril, separar esse cordeiro até dia 14, que aí seria a festa da Páscoa. Então eles tinham que comer ervas amargas, pão sem fermento. Tudo isso tem um simbolismo. Tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito, para que pudesse ser sacrificado naquela noite, e eles pegassem o sangue do cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado, passar nos umbrais das portas daqueles que estavam crendo nessa palavra de Deus, e Deus ia julgar os deuses do Egito. E naquele momento, quando o espírito de morte ia passar sobre todo o Egito, trazendo ali um juízo de Deus, aquelas casas que estavam com sangue nos umbrais, ia passar por cima o espírito de morte. Isso significa Páscoa, ou pesar, que é o nome em hebraico, significa passagem, saltar por cima, poupar. Isso significa Páscoa. Então naquela noite, o espírito de morte passou em todo o Egito, mas aqueles que tinham a marca do cordeiro, eles não poderiam entrar aquele espírito de morte. E assim, o povo de Deus foi liberto, saiu da escravidão, rumo à terra prometida. Hoje nós não comemoramos assim. Nós não, como igreja, nós não temos que matar um cordeiro, não temos que comer ervas amargas, não temos tempo suficiente para falar de cada simbolismo, porque o que nós precisamos entender é que o Velho Testamento converge toda ela para Jesus. O Velho Testamento ilustra o Novo, e o Novo explica o Velho. Então nós não temos aqui tempo para explicar tudo isso. Então eu só quero dizer, nós não devemos comemorar a Páscoa como os judeus, mas também não devemos comemorar a Páscoa como a igreja de Roma, a igreja católica, por exemplo, que faz desse final de semana, ou de uma semana santa, como se ela fosse a semana das semanas. Não vejo isso Paulo dizendo aqui. Não é assim que devemos comemorar a Páscoa. Agora, como o verdadeiro cristão comemora a Páscoa? Paulo está explicando. Paulo está falando aqui, olha, livre-se do fermento velho. O que é isso? O crente não pode comer fermento? Porque tem alguns que dizem que comer fermento é pecado. Não era isso que ele estava dizendo. Jesus disse para
para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, não é que eles estavam fazendo pão, os fariseus entregando para os discípulos, não era isso. Fermento fala de pecado. Então Paulo está dizendo: livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento. Por que ele está dizendo? Olha, o que de fato vocês são. Como assim? Por quê? Porque Cristo, o Cordeiro Pascal. Então, quando Deus falou para que lá no Egito pudesse matar um cordeiro macho, sem defeito, sem mácula nenhuma, para representar o seu filho Jesus. Olha que interessante. Tudo tem um simbolismo. Por que que na entrada triunfal de Jesus foi exatamente no dia 10? 4 dias antes da Páscoa. Por quê? Porque lá em Êxodo, Deus disse que o cordeiro tinha que ser separado no dia 10. Depois de 4 dias, no 4º dia ele seria sacrificado. Então em Marcos a gente consegue fazer essa conta. A entrada triunfal de Jesus foi no dia 10. E no dia 14 ele foi imolado exatamente na Páscoa. Então não é coincidência. Não existe coincidência. Existe realmente cumprimento de todas as palavras proféticas de Deus. Então agora nós, como cristãos, vivendo no tempo da graça, como devemos comemorar a Páscoa? Comendo bacalhau? É muito bom. Eu não vejo erro nisso. Comendo ovos de chocolate? Mas irmãos, isso não é a realidade. Infelizmente o coelho tem tomado a forma do Cordeiro de Deus, que é Jesus. É muito triste ver igrejas, ver pessoas que se dizem cristãs, colocando orelhinha de coelho, todo esse simbolismo, e tem vários, não dá para falar tudo aqui, é para representar Deus pagão. Então nós, como cristãos, não podemos misturar com isso. Paulo diz: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então há uma necessidade de comemorar certo. Como comemoramos então? Livrem-se do fermento velho. Ou seja, você tem que viver sem pecado, porque Cristo foi imolado, o nosso Cordeiro Pascal. Você lembra que João 1,29 diz: no ministério de Jesus, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus veio a João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então qual é a forma de comemorar e de celebrar? Porque ele diz aqui: olha, vamos celebrar a festa. Então é nesse final de semana? Não. Porque aqui Paulo está falando uma igreja, não estava falando nada de festa, ele estava confrontando a imoralidade e o pecado da igreja de Corinto. Ou seja, qual é a melhor forma de comemorar a Páscoa? Vivendo uma vida de santidade, sem pecado. Esse final de semana, esse final de semana eu vou me santificar. Não vou comer determinadas coisas, vou me santificar. Todos os dias da sua vida. Quer celebrar a Páscoa? Todos os dias da sua vida, valorize o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo que foi imolado. Então Jesus, no dia 10, ele entrou em Jerusalém na entrada triunfal. No dia 14 ele foi imolado. Ele se entregou por nós. Essa é a Páscoa. Por isso Paulo está dizendo: olha, livre-se do fermento velho. Agora o Espírito Santo está em nós para a gente não viver em pecado. Eu não estou falando que a gente não vai pecar, mas o crente não pode viver em pecado. Assim estamos celebrando a Páscoa todos os dias, o sacrifício de Jesus. Então celebremos a festa. No versículo 8 ele diz: não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O cristão verdadeiro que quer comemorar a Páscoa, ele tem que comemorar todos os dias da sua vida, vivendo em santidade, abandonando o pecado. Nós somos uma massa nova, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Isso remete ao novo nascimento. Eu espero que nessas breves palavras você possa entender. Eu não estou aqui falando que nós não podemos comemorar no final de semana, nós vamos fazer isso como igreja, isso é maravilhoso, lembrar do sacrifício de Jesus, mas não é um final de semana e o resto a gente vive de qualquer jeito. Não é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos celebrar a festa da Páscoa, porque o contexto aqui não era festa, ele estava confrontando o pecado da igreja. Então que você possa entender que você é a nova massa. Se você entregou sua vida para Jesus, você não pode viver com o fermento velho. O pecado tem que sair da sua vida. Então eu te convido a desfrutar dessa Páscoa diferente, a ter uma visão diferente, e a santificar e glorificar o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, Paulo está dizendo: olha, ninguém julga pelo que você come e bebe, ou pelas festas, aquilo que você bebe, ou pelas festas, ou por sábados, porque isso tudo no Velho Testamento era sombra dos bens vindouros, não é imagem real. A imagem real nós temos agora em Cristo, o Cordeiro Santo, que foi imolado pelos seus pecados, pelos meus pecados. Celebremos a Páscoa de maneira correta, todos os dias da nossa vida, até quando Ele vai vir nos buscar. Quero deixar essa palavra para você.
não faça apenas um final de semana especial, mas que a tua vida valorize o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Deixo essa palavra para você, que você seja abençoado. E aí, se eu posso dizer, feliz Páscoa para você, que você possa comemorar da maneira certa. Cordeiro Santo de Deus foi imolado por você. Não foi coelho, não é peixe, não é comida, mas é realmente ter uma vida de santidade que vai glorificar a Deus, e que você possa ser abençoado e ser um abençoador nesse final de semana, em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus, e que nós possamos valorizar o sacrifício do Cordeiro. Amém? Até mais. Fala, pastor!